Eu quero saudar todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e estamos aqui diretamente dos estúdios da RVC, do Campus Educacional e Universitário da FUNVIC, de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. Estamos aqui com o programa Momento de Reflexão. Você é o nosso convidado a estar conosco. Você pode assistir esse programa pelo nosso canal no YouTube ou também acessando o nosso site redervc.com.br. O programa Momento de Reflexão, ele é um programa que discute ideias, temas atuais, vários assuntos relacionados à vida pessoal, à vida familiar e às coisas que acontecem no mundo, sempre sob a luz da verdade, sob a luz da Palavra de Deus. E hoje, o programa de hoje, o tema é libertação. Libertação. E como sempre, nós trazemos um texto da Palavra de Deus que nós estaremos compartilhando com vocês, que será o texto áureo para nós trabalharmos durante este programa. E o texto está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, dos versículos 32, 34 e 36, que nós iremos compartilhar com você agora. Diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, logo após ele fazer várias curas, vários milagres, ele estava ali fazendo um discurso, conversando com os seus discípulos e com todas aquelas pessoas, falando da sua grande missão na terra, o seu propósito de vida. Ele veio dos céus com uma missão, com um propósito de vida. E esse propósito era trazer uma vida abençoada para a terra, trazer os pensamentos, as ideias de Deus Pai para a terra. E ele relatou isso, registrou isso, quando ele esteve na sinagoga e ele leu um trecho da palavra de Deus, escrito pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo de número 61, que nós iremos compartilhar com você. Olha a missão de Jesus registrada nesse capítulo de número 61 do livro de Isaías, que diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. No capítulo 61, dos versículos 1 a 3, que nós compartilhamos agora, Jesus Cristo não só teve a oportunidade de receber essa palavra, mas ele também leu essa palavra na sinagoga, e ali está registrado o resumo da obra de Jesus. Ele veio na terra com um propósito. Eu e você viemos na terra com um propósito, e Jesus tinha um propósito grande. Dentro desse grande propósito dele, um deles era trazer libertação aos cativos. Muitas pessoas às vezes estão aprisionadas em algum lugar na sua vida espiritual ou na sua vida natural, ou nas duas, e elas não sabem. E a palavra de Deus nos traz a revelação para que as pessoas saibam o que elas estão passando e elas possam sair de uma vida aprisionada, sejam libertas para uma vida abençoada. Para entendermos um pouquinho disso, nós precisamos compreender como funcionam as coisas no mundo. Quando uma pessoa comete um delito, quando uma pessoa
desrespeita alguma regra ou alguma lei escrita pelos homens, o que acontece? Logo depois que ela comete um delito, ela passa a ser perseguida até que ela seja presa, aprisionada. Por quê? Porque ela cometeu algo errado, infringiu legislações, leis terrenas, leis dos homens. É assim aquela pessoa fica aprisionada. Algumas são pegas em flagrante e são aprisionadas imediatamente. Algumas, elas conseguem fugir temporariamente, se disfarçando, se escondendo aqui e ali, mas no final elas ficam aprisionadas, porque elas são capturadas pelas autoridades e elas ali ficam aprisionadas. No mundo espiritual, não é muito diferente disso. Uma pessoa, ela comete um delito, um ato errado, ela transgride a legislação, as leis de Deus, a palavra de Deus, e quando ela transgride isso, o que acontece no primeiro momento? Ela começa a ser perseguida. Perseguida por quem? Pelas influências dos espíritos malignos. E ali, até num determinado momento, onde ela começa a ficar aprisionada. Algumas conseguem disfarçar na sociedade, mas de repente elas se envolvem em outros delitos maiores e assim sucessivamente. É o que a Bíblia chama de um abismo chama outro abismo. E aí no final essas pessoas estão totalmente aprisionadas pelas influências do mundo espiritual. E nesse caso, quando comete um delito, o delito é conhecido na palavra de Deus como o pecado. O pecado leva a pessoa ao aprisionamento, aprisionado sob a influência do mal. E aí essas pessoas começam a ter desespero, depressão, medo, pavor. Algumas delas tentam até dar cabo da sua vida. Quantas e quantas pessoas dão cabo da sua vida, se destroem, cometem suicídios. Por quê? Porque de alguma forma elas cometeram os seus erros, seus delitos, e elas ficaram aprisionadas no mundo espiritual e automaticamente tudo acontece primeiro no mundo espiritual e depois acontece no mundo natural. Mas Jesus veio com essa finalidade. Jesus veio para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para dar vida e vida com abundância. Mas para isso é necessário que você reconheça que somente Ele tem o poder de libertar. Somente Ele tem o poder de curar. Jesus, o Todo-Poderoso. E Jesus tinha um propósito. Você tem um propósito. Você nasceu com um propósito. Talvez você não saiba, mas você tem um propósito. Só que o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, o diabo e os seus seguidores, que são os anjos caídos, que são os demônios, eles tentam contra a minha vida e contra a sua vida para nos aprisionar, para impedir que eu e você cumpramos os nossos propósitos, aquilo que Deus nos confiou como missão e como propósito de vida. Mas se eu e você estivermos atentos, e o programa Momento de Reflexão faz com que eu e você façamos uma reflexão sob a luz da palavra de Deus que diz, Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que ele estava falando? Ele estava falando que tinha que conhecer a palavra de Deus. E Jesus é a palavra revelada. Para isso é necessário você conhecer a verdade. E aí você pode ser livre para fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Enquanto você faz um breve momento de reflexão sobre isso, e conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. Em cima de tudo isso que nós falamos, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já para mais um bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, libertação.
Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema do dia de hoje, libertação. Libertação. Nós compartilhamos no primeiro bloco desse programa, nós compartilhamos um texto da palavra do Senhor Jesus, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 8, versículos 32, 34 e 36. E ali nós compartilhamos que Jesus fez um discurso e ele falava sobre o propósito da sua vida. E dentre o propósito da sua vida, uma delas era vir à terra para trazer libertação aos cativos. Talvez alguns de nós possam estar aprisionados em alguma circunstância da vida que nos impede de caminharmos e atingirmos todos os propósitos e missão que Deus confiou na minha vida e na sua vida. Por isso, nós tratamos nesse primeiro bloco e deixamos você fazer uma reflexão sobre o tema, inclusive sobre o trecho da palavra do Senhor que diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz que há prisões sim, mas quem conhece a verdade, quem entrega a sua vida a Jesus, quem confia nele, quem conhece a palavra de Deus começa a ser liberto dos embaraços, dos enganos, das ilusões, das mentiras e começa a desfrutar de uma vida melhor. E nós queremos compartilhar agora o versículo de número 34 para trabalharmos em cima de tudo aquilo que nós temos para esse segundo bloco, que diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus deixou registrado que aquele que comete o pecado ou o delito, ele é servo do pecado, ou seja, ele está aprisionado por aquilo. Nós falamos no primeiro bloco que quando uma pessoa comete um delito aqui na terra, ela é imediatamente ou depois de algum tempo aprisionada pelas suas autoridades. Quando ela comete um delito, que é um pecado, no mundo espiritual, os demônios agem, influenciam a vida dela e chega num determinado momento ela também é aprisionada. E esse aprisionamento no mundo espiritual reflete no mundo natural, impedindo que a pessoa avance. E Jesus deixou bem claro que quando alguém comete o pecado, ele se torna servo, escravo do pecado, aprisionado pelo pecado, né? Um dos pecados mais comuns que a humanidade se envolve e depois se enrola na sua vida, nós temos aí vícios das bebidas, tanto lícitas quanto ilícitas, nós temos os vícios de drogas, os vícios à prostituição, à pornografia, à sexualidade, à promiscuidade, mentiras, corrupções, violências, bruxarias, feitiçarias, encantamentos, idolatrias, adorar qualquer coisa que não seja Deus, colocar qualquer coisa acima de Deus, né? Um exemplo, você tem algum bem, né? De repente um automóvel, uma moto, e você gosta mais daquilo, ama aquilo, né? Adora aquilo mais do que qualquer pessoa. Tem gente que tem animalzinho, nada contra ter animaizinhos, né? De estimação, mas tem gente que gosta mais do animalzinho do que uma pessoa, às vezes até do seu ente querido, e isso é inversão de valores, e isso é um tipo de idolatria, né? Existem vários tipos, tem pessoas que são aprisionadas pelo dinheiro, idolatram o dinheiro, né? Tem pessoas que canalizam a sua fé para deuses que não são deuses. Então, existem várias formas, e isso também é uma forma de pecado e uma forma da pessoa estar aprisionada. Adorar mais uma mulher ou mais um homem entre as pessoas que têm relacionamento do que Deus e as coisas de Deus também é pecado. O único que é digno de adoração é o nosso Deus, que criou os céus e a terra e tudo o que nele há. O que nos criou, nos deu a vida, esse que nós temos que adorar. E muitas vezes as pessoas confundem, levados à ilusão, levados pelo engano. Mas nós estamos aqui com esse programa Momento de Reflexão para você fazer uma reflexão sobre a luz da palavra de Deus, para nós sabermos que Jesus disse isso. O Filho de Deus veio na terra com um propósito,
fazer várias coisas, curar os enfermos, né? Libertar os cativos, expulsar os demônios, né? Pregar a palavra de Deus e deixar a mensagem que um dia ele volta para buscar o seu povo, né? Aqueles que confiam em Jesus, aqueles que entregam a sua vida a Jesus. E nós estamos aqui para alertar que tem certas coisas que nós não podemos fazer, porque essas coisas nos aprisionam. E aí, aprisionado, você precisa de libertação. Aqueles que estão engaiolados, aprisionados, precisam ser libertos, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Por quê? Porque em algum momento cometeram um delito. Para nós entendermos um pouquinho melhor, no Apocalipse, no capítulo de número 21, Jesus disse isso e o apóstolo João deixou registrado no livro de Apocalipse. Quantas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque acha que é um livro muito forte? Não, você precisa ler, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. É um livro forte, mas que nos orienta com a verdade, para nós sermos livres de certas coisas que podem nos comprometer e tirar a nossa salvação, Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, no versículo de número 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A palavra de Deus nos alerta que tem certas coisas, pecado, que nos separam de Deus, nos distanciam de Deus, nos aprisiona no mundo espiritual e no mundo natural e nos leva ao nosso fim, o fim dessas pessoas que cometem o pecado, o fim delas é a morte, é a segunda morte, não é só a morte física, mas a morte espiritual, é a destruição, é a perca de tudo. E Deus não quer isso para a minha vida e para a sua vida. Por isso Ele deixou a sua maravilhosa palavra para nos alertar o que pode e o que não pode, o que aproxima de Deus e o que distancia de Deus, para que nós que somos amados de Deus, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Por isso Jesus veio ao mundo, largou o seu trono de glória e veio aqui habitar no meio de nós. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Para quê? Para nos alertar, para nos dar a oportunidade de uma vida, para nos livrar do pecado. Na cruz do Calvário, Ele cravou lá todos os nossos pecados, todas as nossas dores e enfermidades, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Mas para isso é necessário crer na palavra de Deus. Aqui está falando aqueles que não creem, os incrédulos também não herdarão os céus. Os tímidos, não tem nada a ver com esse negócio espiritual, com esses negócios de Deus, eu não quero. Não, você precisa se envolver, porque o final, ou nós subimos ou descemos, ou é céu ou é inferno, ou é vida eterna ou é morte eterna. E Deus nos ama e Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Por isso, é uma palavra para nos orientar. Talvez você esteja envolvido, por falta de conhecimento, com alguma dessas coisas que nós citamos, com bebedices, embriaguez, com vícios, com prostituições, com pornografias. Talvez você esteja envolvido com coisas, às vezes, participando de trabalhos, feitiçarias, bruxarias, achando que é brincadeira. Não, é sério. E Jesus não quer um fim triste para a sua vida, nem para a vida da sua família. Jesus quer o melhor para a sua vida e para a sua família e para todos aqueles que estão à sua volta. Por isso, a palavra de Deus. Por isso, nós compartilhamos aquilo que nós recebemos. Recebemos do Senhor o conhecimento da palavra de Deus. E nós não detemos somente o conhecimento. Esse conhecimento é para a minha vida e para a sua vida. Para que haja edificação, para que haja transformação, para que haja libertação e cura. Mas somente Jesus pode fazer isso. Enquanto você faz mais uma breve reflexão sobre tudo isso que nós estamos compartilhando, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco do programa de hoje, o terceiro bloco, com o tema libertação. Momento de reflexão, volta já já.
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, libertação. Nós compartilhamos no primeiro e no segundo bloco, a palavra do Senhor que está lá em João, capítulo 8, versículos 32, 34 e 36. Nós frisamos no primeiro momento o 32, que é: e conhecereis a verdade vos libertará, dando o entendimento que a verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus, o livro do conhecimento, a Bíblia Sagrada. E no versículo 34, que diz: aquele que comete o pecado, ele é aprisionado, ele é escravo do pecado, ele fica preso no pecado. E aí falamos de alguns tipos de pecado, fizemos uma reflexão sobre isso, compartilhamos o livro de Isaías, aquilo que é a missão de Jesus, que é a missão daqueles que levam a palavra de Jesus, e compartilhamos também Apocalipse, falando daqueles que cometem certas coisas, certos pecados, que não entrarão no reino de Deus, Um alerta para todas as pessoas, porque Deus nos ama e quer o melhor para a nossa vida. E nesse terceiro bloco, nós queremos compartilhar o capítulo 8, versículo 36 da palavra de Deus, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse isso quando ele estava fazendo um discurso aos seus discípulos e todas aquelas pessoas. Ele estava falando da sua missão e ele revelou: se pois o Filho vos libertar, quem é o Filho? Jesus, Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres. Como é que Jesus nos liberta? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha o que diz a palavra do Senhor também em primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, escrito pelo apóstolo Paulo, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, Deus está revelando, e o apóstolo Paulo está frisando que não tem outro caminho. Por isso o próprio Jesus disse, em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se só há um único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Jesus também disse que ele é o único caminho, é a única verdade e a vida. Por isso, ele disse: ninguém vai ao Pai senão por ele. Deus Pai honrou o seu Filho, Jesus, quando Jesus aceitou cumprir a missão, o propósito dele aqui na terra, sair do seu trono, vir para a terra e sofrer por mim e por você. Depois de cumprir a sua missão, que foi curar, libertar, transformar, pregar a palavra de Deus, no final ele foi acusado, caluniado, mentirosamente, injustamente. Pregaram ele no madeiro, numa cruz, e ele ali morreu pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi o único que ressuscitou. Deus Pai o ressuscitou e Deus o colocou com o nome acima de todos os nomes. E Deus o exaltou, colocou na destra da justiça, ou seja, a destra do trono de Deus, o trono da graça, do lado do Pai Todo-Poderoso. E ali Deus declarou que ninguém chega a Deus Pai, ninguém chega no céu se não for por meio de Jesus Cristo. Para nós sermos libertos dos nossos pecados, das nossas falhas, precisa entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E como diz o próprio Jesus, lá registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 8, versículo 34, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Olha o que diz em Apocalipse, no capítulo 21, a parte do versículo 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, o apóstolo João, viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, eis aqui onde os homens
pois, com eles habitará, e eles serão seu povo, e eu mesmo, Deus, seu Deus, e Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Disse-me: escreve, por estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, que nós sejamos filhos de Deus e moremos com Ele no céu por toda a eternidade. Quando findar o nosso tempo aqui, o nosso propósito, se nós estivermos com Cristo, com Jesus nas nossas vidas, nas nossas atividades, nas nossas famílias, nós herdaremos o céu. Eu não sei como está a sua vida, onde você está aprisionado, aquilo que está te impedindo você de entregar a sua vida a Jesus, você caminhar com Jesus e ter uma vida abençoada, mas eu quero neste momento orar por você, para que Deus intervenha e Ele possa mudar a sua história. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero louvar por este dia e por esta oportunidade. E eu quero, Senhor, interceder pela vida desses que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, que o Senhor venha visitá-los, que o Senhor venha tocá-los, que o Senhor venha libertá-los, Senhor, de toda influência maligna, de tudo aquilo, Senhor, que atrapalha eles de entregarem suas vidas, de terem uma caminhada com aquele que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, com Jesus. Que eles possam ter, a partir deste momento, um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E eles possam ter suas vidas libertadas, e eles possam ser curados e ter suas vidas transformadas e abençoadas no nome de Jesus. Assim eu oro crendo e abençoando estas vidas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por mais esta oportunidade de nós podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, trazendo a realidade para a minha vida e para a sua vida. Que este programa com o tema libertação tenha trazido bênção à sua vida. Nós te agradecemos e nós esperamos encontrá-lo no próximo programa, Momento de Reflexão. Obrigado e que Deus abençoe a todos.